Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite a todos. A paz de Jesus esteja em nossos lares e nossos corações. Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos à nossa Casa Espírita, que sejam todos acolhidos nesta noite. Para começar o nosso estudo, por gentileza, Cláudio, nosso querido mentor Padre Germano, para nós ambientarmos. Padre Germano, olhai por nós, dai-nos a bênção do Senhor. Padre Germano, olhai por nós, mostre-nos o caminho do amor. Espírito simples, mas superior, sempre pronto para nos amparar. Espírito vivo e fundamental, Padre, seu amor é imortal. Nosso CEP é uma dádiva de luz e caridade, sempre em nome de Jesus. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Obrigado, Cláudio. Hoje a nossa leitura inicial é do livro Ceifa de Luz, do nosso querido Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E nos diz, indicação fraterna, é o capítulo 14. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Está em primeira carta de Pedro, 4:10. Este, o caminho para o necessário burilamento, o necessário gravar, enraizar em nossa consciência. Trabalhar, aprender, sofrer, dar presença e colaboração na causa do bem. O amor encerra em si as leis do universo e tudo que fizermos contra o amor é algo que criamos contra nós mesmos. Aceita desse modo no sacrifício a mais alta norma de ação. Não fuge dos encargos que a sabedoria da vida te entregou. Acima de tudo, promove-te servindo mais. O suor do trabalho confere experiência. A lágrima de aflição acende a luz espiritual. Quando a dor te visite, reflete-lhe a mensagem: não há sofrimento sem significação. Não fosse a prova e ninguém conseguiria entesourar compreensão e discernimento. Nos dias de desacerto, ainda quanto te reconheças na sombra do fracasso, levanta-te, reinicia a tarefa e contempla de novo a bênção do sol, na convicção de que o erro superado nos ensina a indulgência, amolecendo-nos o coração, a fim de que venhamos a entender e desculpar as faltas possíveis dos semelhantes. Mesmo nas crises que te estrangulem a sensibilidade, seja fiel ao ideal de servir e não esmoreças. Não esperes por descanso externo, quando não tiveres a paz dentro de ti. Haja o que houver, não te interrompas na tarefa em execução, para ouvir sarcasmo ou censura. Oferece o melhor de ti aos que te compartilham a estrada, e conservando a consciência tranquila, trabalha sempre, lembrando a cada momento que assim como o fruto fala da árvore, o serviço é testemunha do servidor. Mantenhamos nesse momento
nosso pensamento ao alto, pedindo a Deus, nosso Pai misericordioso, a sabedoria para o entendimento de mais uma noite de estudos, mais uma noite de compreensão das Tuas palavras. Agradecendo-os, ó Pai, pelo nosso alimento de cada dia, pelo desafio do dia já superado, de estarmos reunidos em nome de Jesus, na observação de Maria de Nazaré, a mãe de nosso mestre, modelo e guia. Agradecendo também ao nosso benfeitor espiritual, o Germano, e toda a sua equipe espiritual que nos orienta, que nos consola, que possamos levar dentro dos nossos corações, da nossa consciência, o Teu ensinamento, a Tua palavra, Senhor. Que podemos gravar em nosso ser o Teu amor, o Teu exemplo. Que estejamos, irmãos, atentos às palavras, aos pensamentos, aos pedidos, que estejamos atentos a ouvir aquilo de que a gente tão necessita, mas que por distração ou correria, a gente deixa escapar aquilo que está dentro de nós. E que possamos ter uma noite abençoada de muito aprendizado. Sendo assim, ó Pai, pedimos a permissão para iniciarmos o trabalho desta noite. Graças a Deus. Mais uma vez, da minha Miglish, como os jovens da internet falam, não, os amigos, sem neologismo. Minha amiga, irmã, que me ensinou o caminho do Espiritismo, mais uma vez eu falando isso com muito orgulho, compartilhar o estudo dessa noite. Seja bem-vindo mais uma vez, querido. Mais uma vez. E mais uma vez, ele vem me trazendo uma mensagem que fala com o meu coração. Bom, para quem não me conhece, boa noite a todos. Me chamo Edna, faço parte aí dessa comunidade espírita há 16 anos, especificamente. Cris está no meu coração já há quantos anos, Cris? 11? Uns 11, 12 anos, mais ou menos, né? 11, 12 anos, quando nós nos encontramos no trabalho, no ambiente de trabalho, e somos amigos e irmãos até hoje. Ele fala que eu apresentei o Espiritismo para ele, mas o Espiritismo já estava com ele, ele só não reconhecia ainda, né? Na verdade, eu sou trabalhadora também do Núcleo Espírita Amor e Caridade Jesus de Nazaré. Aqui algumas poucas pessoas o conhecem, é em Duque de Caxias. É uma casa maravilhosa, tal qual essa daqui, de que eu me orgulho muito, de onde tudo foi iniciado na minha vida. Não sei se comuniquei a vocês, mas eu me desliguei do Irmã Sheila e estou agora só no Núcleo Espírita Amor e Caridade. Irmã Sheila em Angra, né? Apesar de estar morando lá, por enquanto. Hoje, especificamente hoje, nós vamos falar sobre o tema família, que é, na verdade, um presente de Deus. Essa mensagem que ele acabou de ler agora, e eu não sei se ele fez de propósito ou se ele encontrou por acaso, como nada é por acaso na vida, ela declarou exatamente o que aconteceu comigo hoje, que alguns de vocês já sabem, e eu peço desculpa pelo transtorno que causei. O temor pela violência, por isso que eu tenho me mantido um pouco afastada daqui, até para a minha saúde, benefício da saúde. E ali foi dito, né, que nós não devemos esmorecer, temos que vencer. E para mim foi muito clara essa mensagem, porque hoje eu venci o medo e estou aqui com vocês. Porque quando eu fui, foram vários empecilhos, 6h30 da manhã, meu irmão já me acordou, ele em Resende, sabia que hoje eu estaria aqui para esse compromisso, eu em Angra, ele me acorda às 6h30 da manhã, irmã, não vai, liga a televisão e olha o que está acontecendo. Ali eu já comecei a ficar tremendo, nervosa, angustiada, ansiosa, que a gente fica. E eu acabei atormentando a Giovana, dizendo que não tinha condição de eu vir, mas coração assim apertado. E esse coração só se abriu quando veio, eu fechei os olhos, entrei em prece, eu já tinha desistido, ela já tinha compreendido. E aí a espiritualidade falou comigo, você não iria trabalhar? Se fosse para o seu trabalho, para manter teu emprego, você não iria? Eu iria. Eu ia dar o meu jeito. Então vai trabalhar para Jesus. E é por isso que eu estou aqui hoje. Por isso que eu estou aqui agora. Para trabalhar para Jesus. E é isso que a gente faz. Cada trabalhador dessa casa trabalha para Jesus. Não é para vocês. Aqui nós estamos para servir a vocês. E trabalhar para Jesus. Então aqui estamos com esse sentimento
e agradeço e peço desculpas desde já pelo transtorno de vem, não vem, vem, não vem. Mas Deus é tão bom que preparou tudo. O Cris me liga, minha irmã, pode vir que eu vou te buscar na Avenida Brasil. Eu não precisei, parei em Deodoro, não precisei esticar e vim até o centro. Então, eu precisava dar essa satisfação e a mensagem foi clara de confirmar para mim aquilo que eu estava sentindo. Então, a família, esse projeto maravilhoso que é a nossa família, que muitas das vezes a gente idealiza esse projeto, a gente é um presente de Deus, verdadeiramente é um presente de Deus, por mais difícil que seja essa família. Então, se a gente tem esse princípio de entender que a família é um projeto de Deus e é um compromisso que nós temos, é um presente de Deus, nós conseguimos vencer todos os obstáculos de uma forma muito mais suave. Tem um jargão que todo mundo fala, aceita que dói menos. Eu não gosto muito dele, não. Mas ele não deixa de ser verdadeiro. Quando a gente aceita os desafios da nossa vida, ele fica muito mais leve, fica muito mais fácil. Então, a gente vai entender hoje, nesse projeto aí, Família, dentro da doutrina espírita, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, capítulo 14, dentro do Livro dos Espíritos e algumas outras obras espíritas de autores e psicografadas por espíritos de grande luz. Então, a gente vai entender o que é a família, seja ela na visão jurídica ou na visão espiritual. Nós vamos entender os tipos de parentelas, nós vamos entender os tipos de estruturas familiares, qual é o tipo de estrutura familiar que a gente se encontra. Vamos entender se a reencarnação fortalece os laços de família ou não. Aqui, quem acredita que a reencarnação fortalece os laços de família, levanta a mão. Olha, então vocês estão bem conscientes. Graças a Deus. Acreditam verdadeiramente na reencarnação. E isso é fundamental. É o princípio básico da doutrina espírita, né? E qual a missão dos pais? Mas a gente vai falar também um pouquinho da responsabilidade dos filhos para com seus pais. Né? E essa responsabilidade, esse capítulo do Evangelho, que é o 14, honrai o vosso pai e a vossa mãe, ele não é só da parte do honrar o pai e a mãe e o pai também tem que honrar o seu filho. Porque se ele não honra, ele não dá o exemplo. Como é que ele vai querer ser honrado se ele não honra? Então, diversidades, dificuldades, todos nós temos. E é dentro do nosso seio familiar que ele inicia. E essa jornada, ela precisa ser feliz. Nós precisamos lutar para que ela seja feliz. E vamos aprender que a família é um núcleo, né? Um núcleo essencial para a nossa formação como indivíduo que somos. Ali a gente aprende, a princípio, a iniciar essa jornada em conjunto e não sozinho. Mas lembremos que há aqueles, infelizmente, que nascem e ficam sozinhos nesse mundo, sem mãe, sem pai. Muitas das vezes vão para instituições e lá são criadas pelo sistema. Para quem visita orfanatos, a gente sabe que alguns nem chegam a ser adotados. Mas eles escolhem a família deles depois. Porque todos nós também temos esse privilégio de escolher as pessoas para a nossa vida. Então, eles podem não ter um paizinho e uma mãezinha, mas eles escolhem alguém que vai substituir esse papel. Mesmo nós que temos nossa mãe e nosso pai, eu aposto que aqui todo mundo tem uma segunda mãe e um segundo pai. Não tem? Porque a gente, quando desenvolve aquele amor e carinho, vocês vão entender por que isso acontece com o estudo de hoje, tá ok? Vamos ver se por aqui eu vou. Vamos lá. Então, conceito jurídico de família. É um conjunto de pessoas com identidade de interesses materiais, morais e afetivos, unidos através de um contrato, dando origem a descendentes legítimos, naturais ou adotados. Okay. Então, aqueles que ainda têm o privilégio, né? A coragem, porque precisa ter coragem, hoje em dia, de adotar uma criança, eles formam juridicamente uma família. É um contexto de formação de família.
E nós sabemos que, conforme diz lá no Evangelho, aqui a gente está usando como instrumento o Evangelho segundo o Espiritismo, diz no capítulo 4, a reencarnação fortalece os laços de família, nós não falamos sobre isso. Ele diz que, Jesus, né, nos diz aqui que no que concerne as pessoas que se unem exclusivamente por motivo de interesse, essas nada realmente são umas para as outras. A morte as separa na terra e no céu. Então, isso deixa muito claro para a gente que quando uma união ela se inicia com um motivo material, eu vou me casar com fulano, com o Cris, porque o Cris tem muito dinheiro e vai satisfazer todos os meus desejos. Essa união está fadada ao fracasso. Literalmente. Raras as vezes, e exceções muito raras, no que a pessoa cai do cavalo, né, e se apaixona e realmente vive uma alegria. Mas normalmente não. E mais ainda, essa expectativa que nós temos do reencontro pós-morte, quando isso acontece, raramente acontece esse reencontro. Então, não é a Edna falando, está escrito no Evangelho, no nosso capítulo aqui, o capítulo 4. Tá bom? Bem no item 18. O item 18. E aqui, a gente deve sempre se preocupar com essa formação da família. Fazer essa escolha visando o amor, que é a base de tudo. Sempre. Devemos iniciar essa relação com muita afetividade, com muito carinho, com muito respeito, principalmente, com reciprocidade, com momentos, fazendo dos momentos de conflito, momentos novamente iguais àqueles iniciados na relação. Quando a gente começa uma relação, não é tudo só flores. A gente vive só alegria. Ninguém vive tristeza, ninguém fica aborrecido, é tudo perfeito. Parece que é o parzinho de jarro, é a tampa da panela, é o chinelo velho pro meu pé, é aquilo tudo. E é assim que precisa ser sempre, sempre. E isso só pode acontecer se houver amor, se houver carinho, se houver respeito, desde o início e sempre. Tá bom? Então, seja dentro do conceito jurídico, seja dentro do conceito espiritual, o ponto-chave é o amor, é o respeito. Aqui a gente fala um pouquinho dos preceitos das leis divinas, que se a gente seguir, é claro que nós vamos ter uma família perfeita. Então, a futura família deve ser fundamentada no amor recíproco, no respeito, na tolerância, na compreensão dos limites de cada um para alcançar os objetivos a que se destina. Percebam, recíproco. Se não houver, eu tenho amor pelo fulano, o fulano me ama. O fulano, eu tolero o que o fulano fala. O fulano também tolera o que eu falo. O meu companheiro, ele é carinhoso comigo. Eu também vou ser carinhosa com o meu companheiro. Tem que ter a reciprocidade. Precisamos cuidar uns dos outros. Foi assim que Jesus fez, não foi? E faz até hoje, ele cuida da gente o tempo todo. E assim nós temos que fazer entre nós, temos que cuidar uns dos outros. Precisamos transmitir esses valores, principalmente sobre todas as coisas, o amor, que é a base de tudo, como nós falamos, para qualquer relacionamento saudável. Seja para nossa família presente, pai, mãe, filhos, mas aquela família que nós escolhemos para a nossa vida. E isso é o exemplo que nós vamos dar para os nossos filhos. Se nós cuidarmos deles com amor, com respeito, com carinho, eles também vão cuidar dos seus filhos quando eles assim forem pais. E assim nós vamos construindo uma cadeia de pessoas construindo o quê? O amor. E não a injustiça, a incompreensão, a deixar as crianças abandonadas, não cuidar, enquanto o pai e a mãe chegam do trabalho e está lá, só continua lá trabalhando ou continua falando com os amigos e a criança está ali na beira da saia, mamãe, 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 e querendo a atenção, chorando porque ele quer a atenção. E aí o que ele faz? Corre lá e faz uma bela malcriação. E aí vai lá e bate. Está construindo o que para essa criança?
Como essa criança se sente? Então, são essas preocupações que a gente precisa ter, esse carinho que a gente precisa ter, esse olhar que a gente precisa ter. A gente tem que ter aquele olhar cristão, aquele olhar de amor, de amparo. E aqui 4 dicas para a gente formar uma família acolhedora. A primeira, respeitar o espaço de cada um. Se eu respeito o espaço do Cris, o Cris vai respeitar o meu espaço. Buscar fazer uma aproximação também respeitosa. A gente trabalhar junto, cuidando um do outro. Dar abertura para diálogos. Que há discordância é natural, somos indivíduos. Mas a gente sempre discorda um do outro em alguma coisa. Sempre, nunca concorda com tudo. Até porque cada cabeça é uma sentença. Mas ali, se você sentar e dialogar, a gente consegue harmonizar. Chegar a um denominador comum. Ser tolerante com o outro. Poxa, ele deixou a desejar, me fez se entristecer, foi grosso, agressivo comigo, me entristeceu o coração. Conversa. Aí vem o diálogo de novo, né? Conversa. Poxa, você fez isso. Você não percebeu o quanto você me magoou? Baixar a guarda em vez de ferir, de agredir, de brigar, de se exaltar. E essa relação, eu estou dando exemplo aqui, eu e Cris, que a gente sempre faz isso, né, Cris? Mas isso é com a nossa mãe, é com o nosso pai, é com o nosso filho, é com o nosso chefe, é com o nosso amigo. Somos todos uma família. E a gente vai ver aqui para frente qual é a diferença dessas famílias. Então, a reciprocidade, ela é fundamental. No livro Renovando Atitudes, Francisco do Espírito Santo Neto, o autor, inspirado pelo Espírito Hamed, ele diz, a rigor, família é uma instituição social que compreende indivíduos ligados entre si por laços consanguíneos. A gente não pode deixar de recordar que nós somos espíritos imortais. Se somos espíritos imortais, a gente encarna e reencarna, concorda? Aí vocês perguntam para mim, Edna, espírito imortal, laços consanguíneos. Então você quer dizer que a minha mãe vai voltar? Eu tenho dificuldade lá com a minha prima. Nossa, como a minha prima é difícil de lidar comigo, com ela. Vou reencarnar e se eu não resolver meu problema com ela, ela pode vir dentro do meu seio familiar novamente? Pode. Ela pode vir como sua mãe. Pode vir como sua irmã. Pode vir como sua filha. E quando está no sangue, nós precisamos saber lidar com elas. Recentemente, eu vou compartilhar aqui, porque isso tudo vai aprimorando as nossas múltiplas reencarnações. A gente vai se desenvolvendo com essas dificuldades. Eu recentemente passei por uma situação muito, hoje eu estava até conversando com o Cris, muito delicada com a minha mãe. Ela é muito rebelde. Está com 80 anos também, então isso tudo soma mais um pouquinho. Mas ela sempre foi mais difícil de lidar. Eu tinha muita sintonia com meu pai. Aqui eu já falei algumas vezes, né, do meu pai. Meu pai olhava para ele olhava para mim, a gente já entendia o que a gente precisava um do outro. Tanto que depois de desencarnado, ele pediu, cuida da nossa família. Eu voltei para o plano espiritual, mas você permanece. Daqui eu vou te ajudar. Não abandone sua mãe e seus irmãos. E eu fiquei me lembrando dessa frase algumas vezes esse último tempo. E eu ganhei um presente maravilhoso depois de passar por um momento tão difícil que eu cheguei a não me achar digna de falar do Evangelho, porque eu estava tendo dificuldade para perdoar a minha mãe. E eu nunca tive dificuldade para liberar o perdão a ninguém. Mas aquela situação foi muito grave. Eu acho que dá para compartilhar, né? Num estresse de discussão com minha mãe por uma coisa que ela estava fazendo que não era justa, eu reagi por orientação psicológica, que eu tinha que me mostrar para que ela me respeitasse. E o pensamento dela foi em me matar, em puxar a direção do carro a 100 por hora. E ela tentou fazer isso. Então, eu sei que ela foi usada para fazer alguma coisa contra mim, para atrapalhar, talvez, até essa jornada. Depois eu compreendi. Mas eu tive dificuldade para entender como a mãe tem coragem de fazer uma coisa dessa. E aí a gente vê notícias de coisas absurdas, de mães, pais, filhos, contra, e a gente não entende o porquê.
Muitas das vezes a pessoa não tem nem consciência do que está fazendo, e eu acho que aquele foi o caso. Mas isso doeu demais em mim. E eu tive que lidar com isso, e não me senti apta a trabalhar aqui com o Evangelho, porque eu estava tendo essa dificuldade. E aí depois eu consegui, com a ajuda das minhas irmãs no Evangelho no Lar, a importância do Evangelho no Lar, Bina, Deise e mais algumas outras irmãs que estavam... Bina chegou agora, seja bem-vinda. Algumas outras irmãs que estavam no Evangelho no Lar me ajudaram, me acolheram naquele momento de dor e sofrimento. E a gente seguiu em frente, que eu estava querendo desistir, elas não me deixaram desistir. E eu, graças a Deus, estou aqui, permaneci. E depois eu compreendi. Na minha casa espírita eu recebi um presente. Quando cheguei lá, Bina estava presente, Deise também, e uma irmã que tinha sido assistida anteriormente no trabalho mediúnico veio para mim me dar um recado da espiritualidade, que foi dito que ela precisava me dar aquele recado. E o recado era que tem pessoas que precisam receber presentes materiais para se sentirem amadas. Não adianta o teu amor, o teu calor, o teu cuidado, a tua alimentação com medicação, cuidados que a gente tem com nossas mães, com todo mundo. Mas ela precisava dar um presente. E eu dei esse presente. Gente, a minha mãe me abraçou e recebeu aquilo com todo amor e carinho. E eu consegui falar, mãe, eu te amo. Apesar da senhora não acreditar. Que ela ainda tem ciúme do meu pai, do meu amor que eu tenho pelo meu pai, que já está há quase 30 anos no plano espiritual. Então, o ciúme fez com que ela reagisse daquela maneira. E eu, com uma coisa material, eu consegui reverter. O meu coração abrandou, o dela também, e graças a Deus estamos em paz. Então, a gente precisa ter sabedoria. Eu nunca imaginei que uma coisa material fosse transformar a minha mãe, que eu achava que o meu amor, a minha palavra, o meu sentimento, a minha demonstração de cuidado seria o suficiente. Mas não era. E ela depois, ela ficou ressentida, ela não falou para mim que ela é muito orgulhosa, mas eu já fiquei sabendo que ela falou para outras pessoas que se arrependeu, não sabe o que aconteceu com ela naquele momento. É claro que nós sabemos que muitas das vezes a gente sofre ataque de uma forma ou de outra, né? E infelizmente a minha mãe foi aquele instrumento naquele momento. Eu estou compartilhando isso com vocês aqui, porque eu sei que cada um de vocês tem desafios dentro da família de vocês. Eu não sou só eu, infelizmente. E esses desafios são os nossos afetos que nós temos que mais amar, que nós temos que mais cuidar. São esses que nós precisamos acertar, essas arestas. E a gente vai entender agora por quê? Pelo tipo de família. Porque é uma família abençoada que nós temos, é uma escola. Eu não aprendi ali, naquela oportunidade, a liberar o perdão, uma coisa que para mim não é difícil liberar o perdão. Eu já passei por algumas coisas que foi fácil, todo mundo, como é que você conseguiu? Eu não tive dificuldade, mas sendo a minha mãe foi difícil. Mas eu consegui, graças a Deus, graças ao Evangelho, estudando, ouvindo palestra de Divaldo. Divaldo ainda estava presente, né? Que infelizmente ele acabou desencarnando agora, tão recente. Então a gente precisa disso para a gente evoluir. Eu espero que eu e minha mãe consigamos vencer. E ela é uma dessas pessoas do meu passado, do qual no passado eu fiz mal. Por isso ela guarda esse ressentimento. Então quem tem que ter sabedoria sou eu. Então quando isso tudo vem à tona para a gente, fica muito mais fácil de você lidar com isso. Falando agora sobre o matrimônio. O matrimônio na Terra, ele é resultante de decisões tomadas no plano espiritual. Não é aqui, a gente acha que é aqui, né? Que a gente decide tudo. Quantas vezes está tudo programado para um casamento com uma pessoa e surge outra no meio da relação e atrapalha tudo, né? E aí você acaba se relacionando com a outra e casa com a outra, não casa com aquela. Tudo é um projeto, é um planejamento. Antes da gente reencarnar, é feito esse planejamento no plano espiritual. Feito por mentores espirituais, espíritos mais iluminados, que sabem verdadeiramente a nossa necessidade, para que a gente consiga assumir esses compromissos, para que a gente consiga passar pelas nossas provas e as nossas expiações, pelo momento que estamos aqui encarnados, que a Terra está em condição de prova e expiação. O próprio Evangelho aqui, eu vou ver aqui mais para frente, ele diz aqui sobre isso. Está no próximo slide. A gente consegue ver isso aqui e eu vou mostrar para vocês. Vou seguir aqui o roteiro, senão eu vou me antecipar. Espiritualmente, família é mais do que um resultado genético.
É muito mais que isso. Acabei de contar a historinha aqui para vocês do que se passou. Não é só o sangue, não é só a genética. É aquilo que nós escolhemos, é aquilo que nós vamos vivenciar quando estivermos aqui juntos. Então, aqui diz, ó, isso está no Evangelho, tá, gente? Todas essas palavras do slide estão no Evangelho ou em literatura. Os ideais, os sonhos, a bibliografia está no final. Os ideais, os sonhos, as lutas e as árduas tarefas. É um resultado, é o que é a família. Quando a gente está em família, a gente não idealiza alguma coisa. A gente idealiza ter um filho, ter 2 filhos, que o nosso filho vai ser médico, professor, advogado, ou a gente vai idealizando sonhos. A gente vai sonhando a nossa casa, a casa de praia para aposentadoria, e vamos sonhando. E a gente passa por o quê? Por lutas, por árduas tarefas. Não é fácil. Aqueles que já realizaram alguns sonhos sabem que não foi fácil realizar esses sonhos. Isso é o sentimento da instituição família. Os sofrimentos, as aspirações, as tradições, as renúncias e a dedicação. Para chegar lá, a gente sofre, a gente deseja, a gente cria uma concepção, algo que a gente idealiza muito, mas depois tu vê que aquilo não consegue, aí você fica frustrado. Você renuncia a muitas coisas para conseguir outras. Vocês que são pais aqui, quem é pai e quem é mãe aqui? Olha, então, muita gente, muitos pais, parabéns. Eu não levantei a mão porque eu não sou mãe, eu não pude ter o meu bebê. Então, mas a gente é pai e mãe da família, né? A gente não deixa de ser, né? Eu me sinto mãe e pai, até porque meu pai me deu a responsabilidade, né? Então, eu tenho que ser, eu tenho que cuidar. E me sinto assim, verdadeiramente. Então, e tenho mais tempo para cuidar dos outros, isso que é o melhor. Então, assim, a gente se dedica, a gente cria expectativa, a gente se frustra e a gente chega lá, de um jeito ou de outro a gente chega. O silêncio e o zelo que se permitem àqueles que se vinculam pela eleição afetiva. Eu tenho minha mãe preta, que eu chamo de mãe preta, que é minha vizinha, que eu intitulei ela minha mãe do coração. Ela cuida de mim com tanto amor, com tanto carinho. Hoje, quando cheguei, que abraço gostoso, ela mora aqui. Que abraço gostoso, que recepção, né, Cris? Tá com 86 anos. Eu fico preocupada com ela aqui sozinha. Mas assim, você escolhe. Deus bota no teu caminho para ser aquela pessoa que você encontra e faz a diferença na sua vida. Vamos ver a parentela espiritual. E o Consolador, com Chico e Emmanuel, nos diz o seguinte: a família é a abençoada escola de educação moral e espiritual, oficina santificante, onde se lapidam caracteres, laboratório superior em que se caldeiam sentimentos, estrutura e aspirações, olha aqui o que a gente está falando das aspirações, refinam ideias, vejam, as ideias, esse texto está no Evangelho. Aqui, o Consolador com Chico e Emmanuel. Quer dizer, afirmando para a gente o que nós precisamos, o que nós vivenciamos como família. E refinam as ideias, transformando mazelas, coisas ruins que nós vivenciamos, olha o meu exemplo, em coisas do passado, pretérito, em coisas boas. Em felicidade presente, no tempo presente. Coisas edificantes. E é assim que a gente tem que sempre buscar. Ações edificantes, crescimento na família. O Evangelho segundo o Espiritismo nos diz que existem 2 espécies de família. A família pelos laços espirituais e a família pelos laços corporais. Não se prendam às imagens porque eu nem consegui alguma coisa que representasse melhor. Vai ser mesmo o que nós temos para falar. Nós encontramos esse texto e essa afirmação lá no capítulo 14 do Evangelho, quando ele fala, honrai o vosso pai e a vossa mãe, que é a parentela corporal e a parentela espiritual. Vamos dizer aqui o que significa a parentela espiritual. Ela é durável, se fortalece pela purificação, se perpetua no mundo espiritual através das várias encarnações. Então, aqueles que são os verdadeiros laços de família, aqueles que nós amamos, a gente se reencontra no plano espiritual. Assim como nós nos reencontramos aqui. Percebam que muitas vezes a gente encontra uma pessoa no nosso ambiente de trabalho,
ou algum familiar mesmo, distante, e a gente depara com aquela pessoa, nossa, parece que eu te conheço há tantos anos. Isso não acontece com a gente? A gente encontra a pessoa e aquela pessoa passa a fazer parte da nossa família, frequentar a nossa casa. Aqui, o Cris é um na minha vida. Por isso a gente se chama de irmãos verdadeiramente. Então, fala a mesma língua, né? A gente entende um ao outro, tem coragem de dizer a verdade um para o outro, porque sabe que o outro não vai se sentir ferido. Então, isso é uma família espiritual. Com certeza, cada um desses trabalhadores que aqui se encontram nessa casa espírita também fazem parte de um grupo de uma família espiritual, que lá em cima formaram um compromisso de aqui estarem e trabalharem juntos. Eu também estou nessa, faço parte da equipe. Então, assim, isso é fundamental para a gente. É muito fácil da gente perceber, porque a gente se olha e se gosta de imediato. E é um amor fraterno. Não estou falando do amor carnal. Estou falando do amor fraterno. Da gente conseguir olhar nos olhos um do outro e falar, eu te amo, você para mim é importante. Não sai da minha vida. Passa meses, mas a gente se fala, oi, tô aqui, como é que você tá? E muitas das vezes a gente procura a pessoa no momento que ela está passando mais dificuldade. E a gente precisa estar sempre atento para ouvir, para perceber esse momento. Então, esses são os verdadeiros espíritos simpatizantes dessa família espiritual. Eles têm comunhão de ideias, eles são espíritos que já vêm juntos, já uma jornada bem extensa, um sempre ajudando o outro, dando a mão e seguindo em frente. Não, meu irmão, vamos embora, não dá um passo para trás, não, vamos em frente. Então, esses seres nascidos, mesmo quando a gente é nascido de pais diferentes, a gente encontra aquele que é nosso irmão e é meu irmão. Ó, esse aqui é meu irmão de coração. A gente fala assim, né? E verdadeiramente é teu irmão. E aqui nesse capítulo, a confirmação disso... Ai, é mais fácil eu ler aqui na tela, que aqui ficou um pouco escuro. Não precisa. Esse texto está no capítulo 14, honrai o vosso pai e vossa mãe. Palavras de Jesus, tá? Item 8, parentela corporal e espiritual. Foi o que Jesus quis tomar compreensível, dizendo de seus discípulos, aqui estão minha mãe, meus irmãos. Olha, palavras de Jesus, não é da Edna. Isto é, minha família pelos laços do Espírito. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Ele desmereceu Maria de Nazaré? Não. Muito pelo contrário. Ele enalteceu. E todos nós somos irmãos, somos criados por Deus. Jesus, filho de Deus, nós também todos filhos de Deus. Então, aqui, por si só, essa frase eu fiz questão de trazer para deixar isso claro para a gente, como a verdade dita por Jesus, que é o nosso mestre, né? E modelo e guia. A parentela corpórea, consanguínea, é frágil como a matéria. Se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente já na existência atual. A gente lembra que há espíritos que são completamente estranhos um para o outro. Eu falo a outra pessoa, não é A, é B. Mas eu gosto de laranja, não interessa, eu gosto de maçã. E assim vai. Não tem pessoas que são assim, tudo do contra na nossa vida? A gente encontra muito isso onde? No nosso ambiente de trabalho, não é? Muito. Mas também a gente encontra isso dentro da nossa família, dentro do nosso seio familiar. E quando, normalmente, aqueles que são do contra, eles têm muito orgulho. E mesmo que ele saiba que aquilo é a verdade, é o certo, ele não aceita. Ele não baixa a guarda. É aí que nós precisamos ser mais pacientes. É aí que nós precisamos exercitar os ensinamentos do Cristo, a compaixão. Se nós temos um pouco mais de conhecimento, nós temos que liberar o perdão, temos que ter compaixão, temos que buscar dentro do Evangelho as palavras que vão acalentar o nosso coração. Ouçam palestras. Foi o que eu fiz. Cada palestra que eu ouvia, eu chorava. Botava a minha mágoa para fora. E cada vez mais eu estava certa, convicta, de que eu precisava mudar o meu sentimento. Senão eu não seria digna de estar aqui.
E o conflito é grande quando a gente passa por uma situação dessa. E eu tenho certeza que provavelmente alguns de vocês também podem passar. Mas a gente precisa vencer, precisa ter força, ter fé, confiar no nosso Senhor Jesus Cristo, que nós podemos mudar esse sentimento dentro da gente. E essas reencarnações na família consanguínea com incompatibilidade, elas servem como prova para nos harmonizar, para a gente se respeitar. Se fosse um estranho, não fosse consanguíneo, a gente não ia ignorar e não ia sair de perto. Ia, não ia? Ia procurar ficar o mais longe possível. Você fica aí que eu vou para bem longe de você, que eu não vou ficar batendo de frente com ninguém o tempo todo. Mas não, como está aqui, ó, no sangue, Papai do Céu é tão perfeito, o Criador é tão perfeito, que vocês precisam se harmonizar. Então, gente, vamos nos harmonizar com quem quer que seja. Divaldo dizia o seguinte, ele falava nas palestras dele, pode alguém não gostar de mim. Jesus, não teve quem não gostasse de Jesus? Mas Jesus gostava de todos. Então, se no nosso coração nós amamos a todos, nós não temos problema com ninguém, então eu estou fazendo a minha parte. Se o outro não gosta de mim, é problema dele. Ele um dia vai resolver esse problema com ele mesmo. Mas a gente já sabe aqui, né, dentro do Espiritismo, que a gente vai ter que encontrar essa pessoa de novo e acertar essas arestas. Mas se a gente tendo sabedoria, vamos acertá-la de uma forma muito mais branda e suave. Aqui dentro do Evangelho, nós temos aqui um texto dos laços de família na reencarnação daquela pergunta lá do começo. A reencarnação fortalece os laços de família? E vocês afirmaram que sim. Ele sim fortalece, com tudo que a gente falou agora, afirmando. E aqui no Evangelho, Kardec nos diz, os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidas e apertados. Então, para aqueles que não acreditavam ou não acreditam na reencarnação, de uma vida única, gente, dá tempo de acertar tudo numa vida só? Não dá. Precisamos de muitas e muitas e muitas. Eu sou um espírito milenar e tenho certeza que muitos de vocês aqui também o são. Nós, então, que estamos juntos trabalhando, como somos velhinhos, né? E olha quanta coisa a gente ainda precisa aprender. Quanta coisa a gente precisa vivenciar para a gente crescer. Aqui nós temos exemplos de os membros de uma família são espíritos que nascem juntos por afinidades ou circunstâncias do passado para juntos progredirem. Por tudo que eu falei, nem precisa dar mais exemplo, né? Quando são espíritos afins, a harmonia vigora no lar. Quando a gente se dá bem um com o outro, tudo é paz. Ninguém briga. Quando não são comprometidos entre si, podem ocorrer novos desequilíbrios. E aí o lar entra num desequilíbrio. E envolve quem? Toda a família. Porque todo mundo acaba se envolvendo. Então, olha a responsabilidade que a gente tem. Quando a gente precisa ter um pouco mais de humildade, carinho, ser um pouco mais indulgente, benevolente, tudo aquilo que a gente aprende nas escrituras. É no seio familiar que encontrarão oportunidades de aprender o que não sabem. Quer escola melhor do que a nossa casa? Ali dentro acontece tudo. Quantas vezes aqui a gente chega, fala, né? E lá em casa, chega em casa, a gente faz outra coisa. Aí a gente, falar e não fazer, não. Ou fala e faz ou não fala. E aí a gente já vai se policiando, a gente vai se corrigindo. E isso é muito importante para todos nós. Aqui eu sempre trago o espiritinha para alegrar e dar um movimento aí na gente, né? Para não dar o sono. Olha lá o espiritinha, muito feliz da vida, falando que, selfie, né? Nossa família vai reencarnar e viveremos todos juntos. Ele está lá no plano espiritual. O planejamento deles reencarnarem juntos. Olha a família espiritual. Ali está o Cris, está a Giovana, está a Giovan, está a Rosa, está a Deise, está a Bina, está todo mundo. Vamos lá, vamos reencarnar. Olha como é que viemos, depois todo mundo reencarnado. Olha a selfie, gente. Ah lá, o meu tio veio, a família espiritual, veio como tio. Meu colega virou meu irmão, tá aqui. O meu chefe,
Aquele chefe que está lá, que nos apoia, que a gente tem também, né? Aquele que nos ajuda, que nos fortalece, que dá a mão pra gente, que carrega a gente, não tem? Então, meu chefe está lá, faz parte da minha família espiritual. O zelador, gente, que coisa mais gostosa de você estar junto com pessoas que amam você na pureza. Eu tenho 4 pessoas que passaram pela minha carreira que nunca me esquecem, estão comigo no ambiente de trabalho, tá? Não vou nem falar do lar, trabalho. É muito bom porque passa anos e anos e você lá no Natal, no Ano Novo, Dia das Mães, sempre aquela pessoa está lá te prestigiando, demonstrando carinho. E a gente também precisa demonstrar carinho, afinal de contas, é uma profissão árdua, dura, e que essas pessoas merecem nosso respeito, nosso carinho, nosso cuidado. Então, até o exemplo aqui do Espiritinha, o zelador, e a minha vizinha, olha aí o exemplo da minha mãezinha preta, que eu tenho como mãezinha. Então, quando eu vi essa daqui, eu falei, é ela que eu vou levar. Faz aí um grande exemplo para a gente da nossa família espiritual. Tenho certeza que vocês estão refletindo quem são essas famílias espirituais na mente de vocês. Que cada um de vocês tem aquela pessoinha especial na vida de vocês. Bom, aqui nós vamos falar sobre a estrutura familiar atual. Nós temos a família convencional, que é formada aqui, né, pai, mãe e filho, e também da família com produção independente, né, só o pai com a criança, a mãe com a criança, mas também temos as famílias homoafetivas nas pontas, que hoje são reconhecidas legalmente, e isso é muito bom. Porque, como nós falamos lá no começo, muitas crianças estão em processo adotivo que merecem o amor e o carinho, um lar. E agora a lei permite que essas crianças tenham essa família. E eu conheço pais homoafetivos, mães homoafetivas, que dão muito mais carinho à criança, muito mais atenção, são muito mais pai e mãe do que muitas famílias convencionais, tradicionais. Então, nós temos que aprender a respeitar isso. Hoje, a sociedade está mudando em prol disso. Até as escolas, né? Algumas atividades que eu fiquei sabendo, do Dia das Mães, não está tendo mais festinha, porque tem crianças que se sentem, né, constrangidas. Eu não sei se isso é bom ou é ruim, porque acho que é uma data que deveria ser, sim, enaltecida. Mas existe essa formação, essa estrutura familiar. E se ela existe, é porque é permitido. O que importa o gênero, o sexo, se está dando amor. Não foi isso que Jesus nos ensinou? O amor? Então, que possamos ter mais crianças fora daqueles orfanatos e que consigam um lar para serem amadas, porque elas merecem. Né? Depois de passar por tantas coisas, já nascem sofrendo essa diversidade, né? De exclusão, que eu acho que é o sentimento que as crianças têm. Então, a gente precisa sempre valorizar essa parte. E qual a missão dos pais? Qual é essa missão? É auxiliar os filhos no seu projeto de vida, que é o progresso. Então, numa relação saudável é muito fácil, né? Orienta, ama, ensina, impõe limites, porque criança você tem que botar limites, sim, para essas crianças. Direciona os filhos ao reequilíbrio nos estudos, na religião, conhecer Deus, as leis divinas, tirar dos vícios, porque a gente já nasce trazendo o quê? Nossos vícios pretéritos das vidas passadas. Enfim, a gente vai passando aquela harmonia para o espírito que vem crescendo junto da gente, como filho. Mas e numa relação doentia? O que essas crianças recebem? Olha a responsabilidade do projeto de vida deixando de ser feita com progresso. Aniquilando aquela criança, gerando indivíduos insatisfeitos, anulando verdadeiramente, vazios de afeto, como eu exemplifiquei aqui, que os pais e a mãe chegam, tá lá dando atenção ao amigo, ao colega, ao trabalho, mas a criança está ali naquele pequeno momento que tem o pai e a mãe dentro de casa sem receber o afeto. Crianças inseguras porque os pais são inseguros, egoístas porque os pais são egoístas, comportamentos inadmissíveis no meio social porque os pais deixam o mundo educar
E aí depois o mundo é cruel com a criança, e de quem é a responsabilidade? Dos pais. Então, essas relações doentias, e quando tem a psicopatia, que maltrata, fere aquela criança dentro do próprio lar. Depois aquela criança, como ela não conhece o que é o amor, ela acha aquilo normal e ela começa a fazer a mesma coisa com os seus descendentes. Como se aquilo fosse natural. Então, quem tem aí a capacidade, aí estuda para compreender tudo isso e lidar com tudo isso, eu imagino as dificuldades que encontram pelo caminho, as histórias tristes que encontram por aí. Porque realmente é muito triste a gente saber que crianças ainda passam por isso. Então, a doutrina espírita, atualizando a lição evangélica, descortina na família esclarecida espiritualmente a humanidade ditosa do futuro promissor. Eu tenho certeza que todos vocês aqui hoje estão levando para casa algum comportamento, algum pensamento, uma reflexão de atitudes de correção no lar. Se não, graças a Deus, vai ajudar alguém que precisa dessa correção. Precisa dessa ajuda, dessa reflexão. E não importa se a estrutura familiar ela é de pais convencionais, homoafetivos, ou aqueles independentes, da sua mãe e seu pai, não importa. O importante é o amor envolvido com essa família. É como essas crianças, essa família, esse desenvolvimento moral e espiritual está sendo realizado dentro do lar. É isso que quer dizer no futuro promissor. Sustentá-la nos ensinos do Cristo, nas lições da reta conduta, é o mínimo dever de todos nós. Então, isso é ensinar a honrar pai e mãe. Porque se você ensina tudo isso para o seu filho, ele vai te honrar na velhice. Da mesma maneira que se você o maltrata, ele vai te ignorar na velhice. Então, que saibamos ensinar nossos filhos a honrar pai e mãe. Para que eles nos honrem. E o pai e a mãe também têm que honrar seus filhos. Não é maltratar, humilhar, judiar. Porque a responsabilidade, ela é recíproca. Lembra da palavra anterior? É recíproco. E é nossa, nós é que temos que fazer esse papel. Então aqui nós nunca deixamos de trazer a Bíblia. Honra teu pai, sede obediente aos vossos pais no Senhor. E Eclesiástico, capítulo 3, versículo 14 a 17, nos diz o seguinte: meu filho, ampara o teu pai na velhice e não lhe causes desgosto enquanto ele vive. Mesmo que ele esteja perdendo a lucidez, procura ser compreensivo para com ele. Não os humilhes em nenhum dos dias de sua vida. A caridade feita a teu pai não será esquecida, mas servirá para reparar os teus pecados e na justiça será para a tua edificação. Então, mesmo que o pai e a mãe seja cruel, não seja um pai que honra o seu filho, o filho precisa honrar o pai e a mãe. Vejam, a justiça será feita por ele, por nós, perante os nossos pecados, porque não somos santos. Então, alguém lá vai levantar a mão e falar: poxa, mas fulano aguentou muita coisa e corrigiu os seus atos. Então, vamos dar um crédito para ele, que é igual a contabilidade, né? Ativo e passivo. Quantos débitos e quantos créditos. É assim mesmo. É assim mesmo que nós temos que responder, pelos débitos e créditos. O Tzinho ali, né? Tem que bater. Tem que ser tudo ali, ó, bonitinho. Dessa maneira. Então, que sejamos bons filhos. Aqui uma receitinha para uma vida feliz, com uns ingredientes muito básicos. Jesus, é claro, um ingrediente principal, sem ele não tem uma família consagrada, né? Família, que é aqui que tudo começa, é dentro do nosso seio familiar que tudo começa. Amigos, nunca deixa de faltar. Nunca me falte, viu? Nunca me faltem. Raiva, se acontecer, muda a direção. Vamos olhar para o Evangelho, vamos estudar, vamos ligar para o nosso irmão. Me ajuda. Paciência, o máximo possível. Lágrimas, enxugue todas. Muitas vezes, aquele que nos fere espera que a gente chore. Porque aí ele se sente vingado. Então não chore. Engole, como se fala, engole o choro.
Chora depois, escondido, mas não na frente, porque vai dar satisfação àquele que te feriu. Ele vai fazer outra vez para poder ferir você de novo. Então, segura, respira, sustenta. Depois chora, porque se você segurar faz mal também. Mas não na frente da pessoa que te feriu. Sorrisos os mais variados. Isso eu ouvi de uma psicóloga, tá, gente? Então, por isso que eu estou repassando. A gente aprende coisa boa, a gente compartilha. Paz em grande quantidade. Ah, não, eu pulei, não pulei. Lágrimas, enxugue sorrisos mais variados. Sorria, sorria, sorria. Paz em grande quantidade. Perdão à vontade. Perdoa à vontade. Eu libero perdão para todo mundo. Esperança, não perca jamais. Coração, quanto maior, melhor. Quanto mais amor nesse coração, mais a gente é feliz. Tem uma vida feliz. Amor, pode abusar, abusa. A receita não vai desandar. Pode ficar tranquilo. Carinho é essencial. E aqui o modo de fazer. Jesus sempre à frente de tudo, na direção. Reúna a sua família, os seus amigos. Esqueça os momentos de raiva. Use toda a sua paciência. Substitua as lágrimas por sorriso. Junte a paz e o perdão. Depois oferece tudo que te faz mal. Vai embora. Não quero isso na minha vida. Deixe a esperança crescer em seu coração. Viva sempre com muito amor e carinho. Perceba a palavra amor e carinho, tá? Desde o início da nossa apresentação, porque ela é fundamental. É o amor, é o carinho, é o respeito, é a tolerância. São esses os nossos pilares para uma construção de uma família saudável, feliz, em harmonia. E aqui, estou entregando aí dentro do horário. Não podemos deixar, apesar de hoje ainda já ser dia 10 de junho, mas ainda não chegou dia 15 de junho. Então, dia 15 de maio, não sei se todos sabiam, é o Dia Internacional da Família. A família, por ser o mais prodigioso educandário do progresso humano, não merecia ter um dia especial para a nossa família, para a família em si? Então, nós temos esse dia e eu acho que deve ser colocado lá no nosso calendário, que a gente de alguma forma tem que festejar isso, porque nós temos uma família, graças a Deus. E aqui a mensagem para vocês: a família é o bem mais precioso que Deus deu. Ame, cuide, valorize, sobretudo preserve o seu porto seguro. Que Deus proteja e abençoe a cada família aqui presente. Que vocês saiam daqui se sentindo verdadeiramente abençoados, se lembrando de cada um integrante da sua família com amor, com carinho. Aqueles que têm algumas dificuldades de relação, chega em casa hoje, abraça, diz eu te amo, cuida, demonstra. Às vezes, olha, faz o que eu recebi de conselho, compra um presentinho material, já que a pessoa não entende dessa maneira, dá um presentinho material, nem que seja uma flor aqui para você. Eu lembrei de você. Eu acho que essa palavra, eu lembrei de você, faz com que a pessoa se sinta valorizada. E a nossa família é um presente de Deus, verdadeiramente. Mas a responsabilidade do progresso dela é única e exclusivamente nossa. Essa é a nossa responsabilidade da evolução dessa família. Então, paz e bem a todos. Gratidão pela oportunidade de todo o meu coração. Mais uma vez estar com vocês para mim é muito importante. E viva a família, e viva Jesus. Obrigada. Obrigado, Edna, mais uma vez, por compartilhar seus conhecimentos, compartilhar sua experiência. Tenho certeza que é muito inspiradora para todos nós, né? Não só dentro da nossa casa, nossa família, mas perante os nossos amigos, as pessoas que compartilham o nosso relacionamento conosco. Então, muito gratificante mais uma vez. Aos nossos irmãos da rede social, por gentileza, curtam, compartilhem o nosso estudo mais uma vez, que precisamos divulgar cada vez mais a doutrina de Jesus, para que possamos ter irmãos fiéis aos ensinos, fiéis aos estudos e compreender realmente todo o esclarecimento que a nossa doutrina nos traz através dos nossos benfeitores. Que tenhamos uma boa noite e bom dia.